ver se vai gravar dessa vez. E compartilhar aqui o texto para a gente finalizar esse assunto. Bom, então, para a gente terminar aí a nossa conversa a respeito da União Europeia, a gente vai falar do acontecimento mais recente aí dentro do bloco, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, que também ficou conhecida como Brexit, né? Eu vou até colocar aqui no... Meu inglês é maravilhoso, gente, então vocês abstraiam essa parte, né? Mas é assim que escreve, tá? Brexit. Porque o exit, né, o exit, não sei como é que fala, depois vocês perguntam para a professora de inglês, que é de saída, né, e o Bre ali é da Grã-Bretanha, né, então, a saída da Grã-Bretanha, a saída do Reino Unido. Apesar de não ser a mesma coisa, mas foi assim que eles acharam interessante de mostrar. Bom, vamos lá. Meu Deus, sai da frente. Parece uma caixinha aqui e me atrapalha. Desculpa, gente. Pronto. Então, assim, essa questão de sair, de deixar de fazer parte do bloco econômico, ela não é tão recente, né? Lá em 1975, já tinha uma parte da população e algumas lideranças políticas do Reino Unido que já tinham começado a falar dessa conversa de deixar de fazer parte da União Europeia. No caso, ali em 75, não era União Europeia ainda, né? A gente estava falando lá do mercado comum europeu, que posteriormente se transformou em Comunidade Econômica Europeia. Então, assim, lá naquele momento, já existia essa ideia de talvez deixar de fazer parte do bloco econômico, e para que eles tentassem resolver, buscar uma solução aí para essa situação, dessa vontade que parte da população tinha, eles propuseram um referendo. Não sei se todo mundo sabe, né? Um referendo é uma consulta pública. Então, é como se fosse uma eleição, só que ao invés da gente escolher um candidato, a gente vai responder uma pergunta. Então, lá naquele momento, 75, chamaram um referendo perguntando para a população do Reino Unido: vocês querem permanecer, querem ou não querem permanecer dentro da Comunidade Econômica Europeia? Aí a pessoa tinha que responder: sim, eu quero, não, eu não quero, certo? E lá naquela consulta, né, em 1975, a maior parte da população do Reino Unido decidiu por permanecer no bloco Comunidade Econômica Europeia. Eles não quiseram deixar de fazer parte naquele momento. No entanto, em 2016, devido aí, né, à crise migratória que o mundo estava observando, na verdade, desde 2011, né, quando começou a guerra na Síria, e também existem conflitos em outras localidades que ocorrem já há algum tempo, né, mas a guerra da Síria deu, como eu posso dizer, deu um destaque, sabe? Os olhos do mundo se voltaram para aquela região e para os horrores que as pessoas estavam passando naquele momento. Então, quem podia sair do país, quem podia fugir da zona de litígio, da zona de confronto, saía. E ao sair, muitas vezes, né, a maior parte da população tentava entrar em países europeus, buscando refúgio. A ideia dos refugiados, né, os refugiados de áreas de conflito. Então, quando esses refugiados começaram a buscar abrigo em países da União Europeia, né, em países europeus como um todo, mas em especial países que fazem parte da União Europeia, isso começou a gerar um mal-estar, porque nem todo mundo, nem todos os países que fazem parte da União Europeia, naquele momento concordavam
com a ideia de de receberem dentro dos seus territórios esses refugiados. Então, tinha muita gente que não concordava com aquilo. E ao não concordar, onde dava essa divergência. No caso do Reino Unido, além de existir, né, a população comum, pessoas que não se sentiam confortáveis com essa ideia de receber esses imigrantes vindo de zonas de conflito, existia também uma pressão política. No poder, né, dentro da estrutura política do Reino Unido, né, que eu não sei se eu já falei para vocês, mas se eu falei, eu estou repetindo, se eu não falei, então é importante que vocês entendam. Todo mundo sabe que o Reino Unido tem uma rainha, né? Todo mundo conhece a Rainha Elizabeth II, nem que seja pelos memes, né? Mas todo mundo sabe que tem ali uma rainha. Só que a rainha, ela não é a responsável pelas decisões políticas dentro do Reino Unido. Quem tem decisão política é o primeiro-ministro, tá? Então, situações como essa aqui que a gente está conversando, a rainha não interfere em nada. Quem decide é o primeiro-ministro, tá? E, obviamente, o parlamento britânico. Então, assim, as pessoas comuns estavam incomodadas com a ideia da entrada dos imigrantes. E, junto com isso, existiam ali partidos políticos nacionalistas dentro do Reino Unido, e geralmente, gente, associada a esse sentimento de nacionalismo, né, quando o partido já se denomina nacionalista, a gente está falando, dentro do espectro político, de partidos de extrema-direita, né? Quando a gente fala extrema, é de uma certa radicalização, tá? Então, partidos aí de extrema-direita começaram a pressionar o parlamento britânico para que algo fosse feito em relação a essa questão da permanência dentro da União Europeia, visto que a União Europeia tinha outras políticas e outras pretensões em relação aos refugiados, né? E aí vale destacar aqui o papel da Alemanha, né, que foi uma liderança que lutou para que os países da União Europeia recebessem os refugiados nos seus territórios. Devido a toda essa pressão política aqui, o primeiro-ministro naquele momento, que era o David Cameron, convocou um novo referendo. Então, como foi feito lá em 1975, em 2016 fizeram novamente. Perguntaram para as pessoas se elas queriam continuar fazendo parte da União Europeia ou se elas queriam sair. E a população foi às urnas e votou no referendo. Só que em 2016 o resultado foi um pouquinho diferente. 51,9% dos votantes demonstraram que queriam sair da União Europeia. Em contrapartida, 48,9% não queriam sair da União Europeia. Grosseiramente, gente, a gente pode até falar aí de um empate técnico, né? Então, deu quase meio a meio. Metade queria que saísse, metade que não. Porém, né, a metade aí que queria a saída era um pouquinho maior, né? Eles tiveram aí uma margem pequena, mas eles eram maioria. E isso foi decidido, né? A vontade do povo, a partir desse referendo, mostrou esse desejo de sair, e isso foi o que aconteceu. O mais importante é a gente entender quais eram os argumentos, quais eram os motivos que faziam com que essas pessoas optaram pela saída, né? E aí, a gente pode listar dentro dos argumentos a questão, né, de que o país precisava ter um controle das suas fronteiras, né, e adoção de uma política mais rígida sobre a imigração. E aí eles, junto a essa ideia da crise da imigração, eles também reclamaram das, como eu posso dizer,
das despesas, né, que o Reino Unido tinha que ter para permanecer dentro da União Europeia. Porque, veja, pessoal, a gente falou aqui que existe um Banco Central, existe um Parlamento Europeu, existe uma série de estruturas, a própria ideia do passaporte europeu, são coisas que precisam de dinheiro para funcionar. E os países que fazem parte da União Europeia precisam contribuir. Então, além da questão da imigração, o Reino Unido também usou isso, de que estava ficando caro para eles se manter dentro da União Europeia. E aí, né, é complicado a gente falar dessa questão do quão caro, porque visto que fazer parte de um bloco econômico traz, na verdade, uma série de vantagens econômicas para o país que faz parte. Mas, enfim, esse foi um dos motivos utilizados. Então, né, com essa resolução, esse movimento ficou conhecido aí como Brexit, que eu estava dizendo para vocês, e a questão, né, de deixar realmente o bloco, e isso, na verdade, quando fala que está saindo o Reino Unido, é importante vocês terem ciência do que é. O que é o Reino Unido, né? É a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales, que ficam aí localizados na Grã-Bretanha, e a Irlanda do Norte, que também é território do Reino Unido. Então, toda essa galera deixa de fazer parte da União Europeia. Isso decidido em 2016 é um processo, a saída é um processo que não é assim, pronto, não faço mais parte, acabou. Na verdade, é um processo que leva um tempo para desvincular algumas coisas, né, e organizar de novo. Então, em 2006, previa-se que a saída completa do Reino Unido da União Europeia aconteceria em 2019. 2019 ia ter condição de ter acabado. Só que nesse meio tempo, teve uma galera que começou a ver que isso poderia ter sido um mau negócio. Sair da União Europeia talvez não fosse gerar mais prejuízos do que a própria entrada desses imigrantes no território britânico. Então, especulou-se, num primeiro momento, a desistência, né? Imaginava-se que o Reino Unido fosse desistir de sair, e justamente por esse sentimento de incerteza, não foi possível concluir a saída do Reino Unido em 2019. Ainda no início desse ano, ainda tinha algumas coisas sendo discutidas. Então, o Reino Unido não cortou totalmente os vínculos com a União Europeia ainda, mas está em processo de, tá certo? Aí, vocês podem falar, mas por que é tão importante a gente falar da questão da saída deste país? Para a União Europeia, para o Reino Unido, pode ter sido um tiro no pé, visto que ao deixar de fazer parte do bloco, empresas, bancos, instituições deixam o território britânico em direção a outros países que fazem parte do bloco. E ao acontecer isso, quando acontece de empresas, bancos, instituições saírem do território deles, eles também estão abrindo precedente aí para desemprego, né? Então, muita gente perdeu o emprego quando ficou decidido a questão da saída, porque essas empresas deixaram o Reino Unido, foram se instalar em outros países que fazem parte da União Europeia, e quem vivia no Reino Unido e trabalhava nessas instituições perdeu seu emprego. Então, é o primeiro ponto negativo, e justamente esse ponto que começou a fazer com que as pessoas se tocassem que aquilo talvez não tivesse sido uma boa ideia. Mas, agora a coisa já está feita, vamos observar aí o finalzinho, né, ver como que vão concluir, e se em algum momento eles podem desistir, tentar até mesmo voltar atrás e reingressar na União Europeia, né? Nada é impossível. Até aqui, pessoal, tudo bem? Sim, professor. Desculpa. Bom, com isso, pessoal,
a gente encerra União Europeia e a gente vai passar a falar de uma outra, de um outro, opa, peraí. Tá aparecendo para vocês aí, não é mais o texto, né? Já tá aparecendo uma atividade para vocês? Ou não? Sim. Tá aparecendo atividade, né? Olha só, eu tinha dito para vocês na outra aula que a gente já ia começar a falar de China. Mas, até mesmo para que a gente consiga compreender melhor alguns aspectos em relação a como a China se comporta hoje, de onde vêm, né, as estruturas que estão colocadas, a gente precisa conversar um pouquinho mais a respeito do Muro de Berlim e não do Muro de Berlim especificamente, mas a gente precisa falar a respeito da Guerra Fria. Eu sei que eu comentei muito superficialmente com vocês a respeito disso, enquanto a gente estava falando de alguns pontos da Europa, mas eu tenho observado que talvez eu precise dar um pouquinho mais de informações para vocês a respeito desse período e das consequências disso. Então, antes da gente começar a China, nós vamos conversar sobre isso aqui. E, claro, vocês vão ter, obviamente, uma aula direitinho depois, né, mais detalhada na disciplina de história, mas aqui é bom para a gente poder se localizar, pelo menos, para vocês saberem aí o que rolou nesse período e como isso reflete nas relações dos países até hoje, na verdade. Tudo bem? Bom, Sim. eu espero que vocês... Oi, pode falar. A internet caiu aqui rapidinho. É para mim fazer essa atividade depois e enviar para a senhora? Então, a gente vai conversar sobre ela agora, Ana Beatriz. Ah, tá. Eu caí aqui rapidinho, que a internet caiu. Só agora Não, não tem problema não, fica tranquilo. Então, vamos lá, gente. Bom, primeiro eu espero assim que vocês falem um pouquinho, porque para a gente conversar disso eu vou precisar de interação, tá bom? Senão vai ficar um negócio muito, muito jogado e talvez sem sentido. Então, assim, todo mundo já ouviu falar do Muro de Berlim, né? Todo mundo já ouviu falar, até mesmo na minha aula a gente já comentou um pouquinho a respeito. O que vocês sabem sobre o Muro de Berlim? Nono ano, tem alguém? Oi. Eu não sei se eu tô dando a resposta certa, mas é uma fronteira? Digamos que ele delimitava territórios. Então, não é exatamente uma fronteira, mas ele separava territórios. Professora, fiz uma pesquisa aqui. Posso ler? Pode falar, Melissa. O Muro de Berlim foi uma barreira física construída pela Alemanha Oriental durante a Guerra Fria. Então, o muro era um muro mesmo, gente. Então, alguém foi lá e construiu. Vocês sabem mais alguma coisa sobre? Bom, esse silêncio de vocês me quebra, mas vamos lá. Bom, então o que a gente vai conversar agora né, o que vocês sabem e se vocês sabem os motivos, né? Por que esse muro foi construído? Quais foram as consequências da construção e o que estava envolvido nisso? E aí, aqui, vou até aumentar um pouquinho para vocês olharem a foto.
A gente tem aqui a imagem, né? Remanescente do Muro de Berlim 2014. O que é remanescente, nono ano? Eita, que dá para ouvir os grilos. Alguém sabe o que é remanescente? Professora, Oi. falou aqui que é que remanesce, que sobeja, que resta. Que resta, né? Que sobrou, assim, eu acho. Exatamente, Júlia, é o que sobrou, né? Então, os remanescentes do Muro de Berlim é o que sobrou dele. Então, se vocês olharem bem, tem aqui, né, a imagem tem umas estruturas aqui de concreto, entre elas tem uma espécie de painel, né? E vocês estão vendo, tem aqui uma pessoa tirando foto, outra perto ali, parece estar lendo a informação. Então, na verdade, isso aqui hoje é um ponto de visitação, né? É um ponto turístico da cidade de Berlim, né? Que são as sobras aí, o que sobrou do muro que foi construído durante a Guerra Fria, tá? Então, isso é mais para a gente ter uma noção aqui do que nós estamos falando. Aí, em seguida, para a gente continuar aqui a conversa, tem um texto, né? Eu queria saber se alguém poderia ler para a gente. Eu posso, se precisar. Por favor, então. Eu? Quem foi quem falou? A Júlia, né? Eu, Júlia Isabelle, aqui. Pode falar, pode ler, então, por favor, Júlia. Tá. É um susto de concreto que durou 28 anos. Foi um susto que pegou uma boa parte do mundo desprevenida e durou 28 anos. Literalmente, uma noite para o dia. Em 13 de agosto de 1961, um domingo, Berlim, a antiga capital prussiana e inominável capital nazista, se viu dividida com um muro. A cidade do Portal de Brandeburgo já estava fracionada desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 4 áreas de influência criadas pelos aliados de bateram Hitler. Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Mas a convivência estava longe de ser pacífica. Mesmo assim, a circulação entre Ai, dona, peraí, tô perdida aqui. Entre a Berlim Ocidental e a sua parceria oriental era livre. Talvez era livre demais para o gosto soviético, já que desde o fim da guerra, cerca de 33,5 milhões de alemães orientais migraram para a Alemanha, a capitalista, então os comunistas, República Democrática Alemã, levantaram um muro. Na verdade, eles levaram um muro, aquele exemplo de concreto e arame farpado que dava materialização à cortina de ferro da Guerra Fria. Pode parar um pouquinho, Júlia. Tá. Obrigada por enquanto. Olha só, gente. Então, aqui, o texto traz para a gente como é que esse muro surge, certo? Bom, nós estamos falando Guerra Fria. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro. Guerra Fria foi essa disputa que aconteceu no pós-Segunda Guerra e durou até 1991. A Segunda Guerra acabou em 1945. Então, acabou a Segunda Guerra, esse estranhamento entre União Soviética e Estados Unidos já começou, tá certo? Devagarinho, mas começou. Aí, assim como a gente estudou aí na questão da formação da União Europeia, o período pós-Segunda Guerra, as coisas não foram acontecendo de maneira imediata, né? Tudo levava um tempo. Então, até mesmo a questão da construção do muro levou um tempo. Como eu disse, a guerra acabou em 45, o muro foi erguido em 1961. Tem um intervalo de tempo aí considerável, né?
E aí, a gente tem que entender o seguinte: quando acaba a Segunda Guerra e a Alemanha perde, que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra, quem ganhou a Segunda Guerra meio que dividiu o território da Alemanha entre si. Então, quem é que pegou a Alemanha e dividiu? Estados Unidos, Inglaterra, França e a União Soviética. Então, esses 4, né, países, vamos dizer assim, a União Soviética não é um país, mas vamos só para a gente entender aqui. Esses 4 dividiram o território da Alemanha. Então, um pedaço ficou com a França, um pedaço ficou com a Inglaterra, um pedaço ficou com a União Soviética e outro ficou com os Estados Unidos. Cada um ficou com um pedaço, certo? Bom, isso foi feito com o território da Alemanha como um todo. Só que também tinha o território da capital. A capital da Alemanha, Berlim, também foi dividida dessa maneira. Foi separada entre os ganhadores aí. Só que só tem um detalhe. Berlim estava dentro do território que estava sob domínio da União Soviética. Então, a gente tinha um pedaço de capitalismo dentro do território socialista. Tá certo? Bom, e justamente por existir esse pedaço aí, que o lado que estava sob domínio da União Soviética começou a ficar incomodado. Por quê? Teve um fluxo migratório muito grande. Então, tinha muita gente que estava dentro do lado socialista da Alemanha que começou a migrar, a ir embora para o lado capitalista. Através desses pedaços aí do território que estavam inseridos dentro da parte soviética. Né? Até o texto fala aí, 3,5 milhões de pessoas. É muita gente migrando. E por isso, eles resolveram, então, construir um muro para poder proteger esse território que estava sob domínio deles e dificultar que as pessoas passassem de um lado para o outro. Certo? E aí é aquilo. Eles não foi um muro qualquer. Foi o muro. Por que o muro? Né? Vocês estudam lá em língua portuguesa, né? Quando a gente tem os artigos aí que definem, né? Que nem o é artigo definido, né? Então é o muro. Eu estou falando de um muro específico, não do muro qualquer. Quando o governo soviético constrói o muro, esse muro ele se torna um símbolo. Mais do que proteger fisicamente o território, ele se torna um símbolo. Símbolo do quê? Ele se torna símbolo dessa guerra ideológica, dessa disputa ideológica que existia entre a União Soviética e os Estados Unidos. Ele vira um símbolo, né, de proposição ideológica, porque a disputa entre União Soviética e Estados Unidos era uma guerra ideológica, um lado defendendo o socialismo e o outro lado defendendo o capitalismo, certo? E também acabou sendo ele acabou ganhando um outro nome, né? Que aqui até o texto fala, né? Dava materialização à cortina de ferro. Vamos pensar nessa palavra? Materialização. O que isso quer dizer? O que é se materializar? Nossa, gente, vocês assistem tanto filme de super-herói, não tem nenhum que se materializa? Tipo, juntar uma química com a outra? Ô, Não é professora, bem isso. materialismo é o estudo da sociedade, não é? Opa. Não estou falando de materialismo, estou falando de materialização. Cuidado com os conceitos. Gente, materializar é tomar forma, é ter uma estrutura, uma coisa que eu pego, é tornar material, algo palpável. Então, a construção do Muro de Berlim
tornou palpável a existência de uma cortina de ferro, de uma separação muito bem delimitada entre socialismo e capitalismo. Cortina de ferro, vamos pensar. Cortina não é uma coisa que a gente pode usar para separar ambientes? A gente pode pôr uma cortininha para separar, sei lá, um cômodo do outro dentro de casa, por exemplo. Então, a ideia da cortina é algo que está ali separando. Quando eu falo cortina de ferro, eu estou usando aqui, ó, é um material que a gente sabe que é um material mais forte, um material mais difícil da gente transpor. E quando eu falo cortina de ferro, eu estou falando o quê? Que o que acontecia dentro da União Soviética era muito bem guardado. Não se sabia ao certo o que estava acontecendo do lado socialista. Não se tinha conhecimento. Tanto é que, até trazendo a fala de um colega na outra sala, por isso que nesse período a gente ouve falar tanto da questão da espionagem. Então, tinha os espiões soviéticos e tinha os espiões também dos Estados Unidos. E tentavam descobrir, se filtravam, estavam disfarçados e ficavam passando informação um para o outro, né? Justamente porque era difícil saber o que estava rolando dentro da União Soviética. Então, o muro se tornou um símbolo disso, tá? Porque, vamos lá, cortina de ferro, ela não existiu de verdade. Ninguém fez uma cortina e separou, né? E pendurou lá. Mas metaforicamente, ela existiu. E o muro foi um símbolo dessa cortina. Tudo bem? Até aqui, gente, tá dando para vocês entenderem? Sim. Sim, dona. Beleza. Então, vamos prosseguir aqui. Júlia, você pode continuar? Posso. Onde que parou? Aqui, por quase 3 décadas. Ah, tá. Por quase 3 décadas, o Muro de Berlim de 1989, depois de muitos... Não, peraí, Depois por de- quase 3 décadas, o Muro de Berlim separou. Ah, tá. Separou uma cidade, a Europa. Famílias inteiras e ideologias. O muro caiu em novembro de 1989, depois de muitos distúrbios. Quando o governo comunista alemão resolveu abrir as fronteiras para a Alemanha Ocidental, em uma transmissão ao vivo pela TV, Gunther Skombolski, não sei falar, dona, Fica tranquila. membro de Politburo alemão, deu a notícia tão aguardada. Quando? Perguntou um jornalista. Sem saber exatamente o que dizer, ele respondeu de supetão. Imediatamente. Foi a senha para a multidão de se dirigir para o muro, tomá-la de assalto, escala e avançar para aquela barreira que dividia irmãos. A fronteira abriu às 23 horas, a primeiro no posto de Boer-Homer Strasse e mais Fica tarde tranquila também. em todas as outras. E o resto é a história. Então, assim, pessoal, esse muro perdurou durante todo esse tempo, e lá em novembro de 89, o governo da Alemanha comunista, né, da Alemanha Ocidental, decidiu abrir as fronteiras novamente, deixar com que as pessoas circulassem. E quando essa notícia foi dada na TV e o jornalista questiona quando que isso ia acontecer, e a resposta foi imediatamente, as pessoas correram para o muro, levando ferramentas, como martelo, marreta, picareta, e foram lá para derrubar o muro mesmo. Então, existem cenas, né? É fácil de encontrar isso, e particularmente eu tenho uma leve lembrança disso. Em 89 eu tinha 8 anos, então eu tenho uma leve lembrança de ver isso na televisão. E as pessoas subiam mesmo, escalavam o muro, de lá de cima estavam tentando derrubar.
levaram uma escavadeira para derrubar parte do muro. Então, assim, foi muito emblemático a queda, porque aquilo ali era o fim de uma era, né? Então, derrubar o muro de Berlim e fazer com que as pessoas, e permitir que as pessoas circulassem livremente no território alemão novamente, era um marco que estava chegando ao fim esse período de separação. E, obviamente, o governo da Alemanha Ocidental não decidiu fazer isso porque eles eram bonzinhos, tá todo mundo triste porque está separado. Não. Aquilo ali também dizia muita coisa sobre a atual situação da Alemanha, né, do lado socialista, da própria União Soviética, né? Eram sinais de que a União Soviética estava chegando ao fim, tá certo? Então, assim, foi muito marcante. Tanto é que o muro cai em 89 e a União Soviética se dissolve totalmente em 1991. Então, gente, é bem assim, muito marcante, né, a história desse período aí da Guerra Fria. Aí aqui eu quero mostrar para vocês, esse mapa está muito legal, que faz a gente entender, né, a questão dos territórios. Então, veja, essa porção aqui, ó, a figurinha que está no quadrinho, que está toda colorida, isso aqui é a Alemanha. Quando, no pós-Segunda Guerra, quem ganhou a Segunda Guerra dividiu o território da Alemanha. Então, ó, essa parte verdezinha aqui estava sob o controle do Reino Unido. A parte azul, sob o controle da França. O laranja aqui, que era a parte que estava sob domínio dos Estados Unidos. E a parte vermelha estava dentro da zona aí que estava sob o controle da União Soviética. Só que aquilo que eu expliquei, Berlim era uma cidade que estava do lado soviético. Então, quando foi construir o muro, não foi bem um muro. Eles construíram, ó, cercaram toda a parte. Vou aumentar aqui para vocês verem. O muro circundou toda a parte do território de Berlim que não era socialista, tá certo? Porque eles dividiram o país e dividiram a capital também. Então, a parte que era capitalista, que estava com a França, com o Reino Unido e com os Estados Unidos, eles cercaram com o muro, tá? E o outro lado ficou aqui. Então, essa porção aqui era a Alemanha Ocidental e a parte vermelhinha, a Alemanha Oriental. Mesma coisa aqui. O colorido aqui é a Alemanha Ocidental e a vermelha é a Alemanha Oriental. Até aqui tudo bem, gente? Tudo, dona. Então, olha só para encerrar, sei que falta um minutinho, eu tenho que fazer chamada ainda, rapidão. Vocês estão vendo que depois do mapa tem aqui, ó, essas questões de A a F? Eu gostaria que vocês fizessem para a gente continuar daqui amanhã, tudo bem? Eu vou abrir um postzinho lá no Google Sala de Aula para vocês mandarem para mim essas respostas por lá, tá certo? Agora, Ok, dona. depois do almoço já vai estar disponível. Bom, gente, se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou parar a apresentação e vou rapidamente fazer chamada aqui para poder liberar vocês, tá bom?